Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um tutorial. Neste tutorial, ensinarei a vocês como criar os croquis das colunas. Para criar os croquis somente das colunas, precisamos criar um filtro e neste filtro iremos aplicar a condição que os conjuntos colunas sejam mostrados. Para isso, clique duas vezes na vista 3D, em seguida siga para a opção Grupos de Objeto. Na linha Conjunto, aplique na opção Propriedades, que é o atributo nome, permaneça a opção Iguais, que significa ser mostrado, e aplique o prefixo coluna. Aplicando somente o prefixo coluna, significa que todos os conjuntos chamados colunas e colunetas serão mostrados. Estes conjuntos colunas e colunetas, eu que atribuí ao modelo, mas poderiam existir outros tipos de conjunto, assim como existe viga, contraventamento, mas vamos supor que eu tinha criado outros conjuntos que chamassem colunas underline principais. Elas também seriam mostrados, porque o prefixo é col. Colunas underline secundárias. Elas também seriam mostrados, porque elas iniciam com as letras C, O, L, ok? Em seguida, clique na opção Modificar. Observe que eu apliquei um clique na opção Modificar e nada aconteceu. Por quê? Porque a vista que será aplicada este filtro não está habilitada. Para que ela seja habilitada, aplique um clique na vista 3D, em seguida clique novamente no botão Modificar. Agora sim, a condição foi aplicada. Após isso, clique no botão Aplicar OK e a caixa principal pode ser fechada. Observe que todos os conjuntos que iniciam com as letras C ou L foram mostrados. Os conjuntos colunas são estes que estão sendo selecionados agora, certo? E os conjuntos colunetas são estes menores. Como eu disse, se existisse neste modelo conjuntos chamados colunas underline principais, colunas underline secundárias, também seriam mostrados, mas neste modelo não existe. Certo? O que eu irei criar agora? Quais croquis eu irei criar? Eu, inicialmente, criarei os croquis somente dos perfis W, dos perfis HP, dos perfis C, U, Z. Mas para as colunas, como fui eu que criei este modelo, eu sei que nas colunas eu somente apliquei perfis tipos HP e perfis tipo W, certo? Então, eu irei criar um filtro que mostre, a partir deste conjunto coluna, os perfis tipo HP e os perfis tipo W. Reforço, se existisse perfis tipo Z, eu aplicaria a condição também de ser mostrados perfis tipo Z e eles também seriam mostrados, ok? Mas para as colunas, em relação aos perfis, eu somente utilizei perfis tipo HP e perfis tipo W. Então, para que somente os perfis destes conjuntos permaneçam visíveis nesta visualização e os demais desapareçam, clique duas vezes, novamente, nesta vista 3D. Abra novamente a opção Grupos de Objeto. Até na questão de aprendizado, de praticar o aprendizado sobre filtros, clique nesta linha de baixo e acrescente uma linha. Adicionar linha. Então, habilite essa linha que foi criada. Na opção Categoria, escolha a opção Peça, pois eu quero que seja visível nesta vista 3D somente peças de perfis W e HP. Escolha o atributo perfil, pois esse é a condição das peças que permanecerão visíveis, né, nesta visualização aqui. Permaneça a condição iguais e aplique o HP, perfis tipo HP asterisco,
e perfis tipo W asterisco. E clique no botão modificar. Observe que as chapas, que os demais elementos desapareceram. Posso fechar a caixa? Pode fechar a caixa. Vamos verificar quais perfis permaneceram visíveis nesta visualização. O HP 310 por 79, acredito que os demais também receberam este mesmo perfil. E as colunetas que receberam o perfil W200 por 26.6. Vamos conferir. Então, eu tenho dois tipos de perfis no conjunto coluna, nesta visualização. Mas, quando eu extrair os croquis, eu vou ter mais de 2 croquis, pois, com certeza, este perfil, as informações que estão neste perfil, furo, recorte, são diferentes deste perfil, certo? Acredito que este perfil vai ser igual a este perfil é diferente deste, acredito que esta coluneta é igual a esta coluneta é igual a esta, consequentemente, né, esta é diferente desta, esta é diferente desta, porém, esta é igual a esta. Vamos verificar? Essa verificação vamos fazer após a criação dos desenhos de croquis. Para criar os croquis, abro uma observação. Para a criação dos croquis, é importante que esta ferramenta esteja habilitada. Nem é importante, é indispensável que ela esteja habilitada, certo? Então, a opção selecionar objetos em componentes precisa estar habilitada. A partir desta conferência, e se ela não estiver habilitada, habilite esta ferramenta. Vocês podem selecionar todos os objetos visíveis. Em seguida, siga para a opção Desenhos e listas e na opção Propriedades do desenho. E clique na opção Croquis de fabricação. Essa caixa de propriedades será aberta. Ainda não criarei os desenhos de croquis. O que irá acontecer nesta caixa é somente a aplicação da configuração salva para a criação de perfis, certo? Eu vou buscar a informação coluna croquis. Essas informações que o Tecla já traz, essas configurações, para que a gente tenha uma ideia de como trabalhar com croquis no software Tecla. A partir do momento que eu criar, irei entrar em um dos croquis criados e irei apresentar a vocês as ferramentas e como configurar uma configuração de croquis, como salvar esta configuração para que antes da criação do croquis eu busque esta configuração salva. Mas, inicialmente, vamos buscar uma configuração padrão do software Tecla. Então, carregue a opção coluna, underline croquis, clique no botão aplicar OK. Os desenhos ainda não foram criados. Para que os desenhos sejam criados, voltando agora ao vídeo anterior, que é a criação das marcas, aquela aplicação de marcação precisa ser atribuída ao modelo. Sem a execução da numeração às peças, não será possível a criação dos desenhos de croquis e desenhos de fabricação, ok? Então, como estamos dando uma continuidade ao tutorial, primeiro, execute a numeração conforme o vídeo anterior a este e, a partir disso, execute a criação dos desenhos. Então, para criar os desenhos de croquis, clique na opção Criar desenhos e na opção Croquis de fabricação. Após a criação automática de todos os croquis desses objetos selecionados, siga até a opção Lista de documento. É aqui que esses desenhos serão armazenados, certo? Observe que todos os desenhos, todos os croquis referentes a esta seleção estão aqui. Antes de entrar em um dos desenhos,
apresentarei algumas ferramentas importantes. Para que eu saiba, para que eu conheça qual elemento no modelo é referente a este croquis, basta eu selecionar este croquis. Em seguida, siga até essa opção, selecionar objetos no modelo a partir de um desenho. Observe que esta bitola no modelo foi selecionada. Isso significa que este croquis é referente a esta coluna. Clicando no próximo e clicando na ferramenta. Estes dois perfis faz referência a este croquis. Ou seja, este croquis recebe quantidade 2. Vamos ver o próximo. Eu vou clicar aqui na vista do modelo para que ele desselecione, né, esses objetos. Vou clicar no próximo croquis. Então, este croquis é referente a estes dois elementos. Então, este croquis recebe a quantidade 2. E assim, sucessivamente. Mais 2. Mais 2. Este croquis, ó, recebe quantidade de 2 também, pois essas colunas são iguais. Este daqui recebe quantidade 1. Este quantidade 2. E este quantidade 1. Eu consigo fazer a seleção ao inverso, selecionar o objeto no modelo e pedir para que ele me mostre qual desenho é referente àquele elemento, certo? Então, irei selecionar esta coluneta. E nesta ferramenta aqui, na caixa de propriedades dos desenhos, vou clicar nesta ferramentinha aqui, ó. Observe que ele mantém visível nesta caixa, nesse gerenciador de documentos, somente um croquis, um desenho. Então, quer dizer que este croquis é referente a esta coluna. Na verdade, é o inverso. Essa coluna é referente a este croquis. Vou pegar mais um. Então, para que retorne todos os desenhos, eu clico nessa opçãozinha aqui de filtro. Vai ver que ele elimina o filtro. Vou selecionar esta bitola. E vou clicar nesta opção. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar 2. Vou selecionar esta bitola e essa bitola. Permanecerá mostrado aqui para mim 2 desenhos. Certo? Ah, mas eu não sei quem é de quem aqui. Então, eu vou selecionar agora este desenho e selecionar esta ferramenta. Ah, coluna 1. Essas duas colunas. Coluna 2. Esta coluna. Certinho, pessoal? Bom, pessoal, agora vamos corrigir os erros. Observe que nesta lista de documento possui 2 erros de croquis. O primeiro erro é: um croquis, uma peça, recebeu a marca de croquis 1. Isso está errado. E um outro croquis recebeu a marca de croquis céu. Isto está errado. Para eu descobrir quem é esta peça no modelo, selecione o croquis, em seguida clique na ferramenta que mostra o objeto no modelo. A partir desta seleção, clique 2 vezes na peça, a caixa de propriedades da peça será aberta. Siga até a opção série de numeração e observe as informações de croquis e de conjunto. Observe que ambas estão em branco. Aqui deveria ter recebido o prefixo com minúsculo e para conjunto o prefixo com maiúsculo. Após essa atribuição, clique no botão modificar. Em seguida, corrija o outro croquis. Então, clique 2 vezes no croquis e observe que na opção série de numeração, o croquis recebeu o prefixo céu minúsculo, está errado, corrigindo para col minúsculo, e o conjunto desta coluna recebeu o prefixo céu maiúsculo, está errado, vamos atribuir col maiúsculo. Em seguida, clique no botão modificar. Após esta modificação, precisamos marcar novamente o modelo. Sem essa marcação, não conseguimos abrir estes croquis. Para isto, siga até a opção Configuração de numeração e abra a opção Configurações de numeração.
Como isso se trata de uma revisão, não é uma primeira marcação, pois a primeira marcação já aconteceu, vamos buscar marcação de revisão. Após buscar a opção Revisão de marcação, que é a condição que vocês salvaram, conforme mostrado no vídeo anterior, clique na opção Carregar. Em seguida, clique no botão Aplicar e OK. E execute a numeração. Após a execução da numeração, abra a lista de documentos. Observe que o croquis 1 e o croquis Céu 1 permanecem aqui, mas eles permanecem aqui com a condição quantidades diminuídas. Observe que um novo croquis foi criado, que é o croquis de marca Col4, pois ele não existia. Um desses dois croquis recebeu a marca Col4. O outro croquis, vamos verificar qual foi a condição dele. Para que eu saiba qual croquis recebeu a marca de Col4, selecione o croquis. Em seguida, selecione a ferramenta Selecionar objetos no modelo. Este croquis recebeu a marca Col4. O outro croquis, com certeza, ele se integrou a um croquis existente. Vamos verificar em qual croquis esta peça foi integrada. Selecione a peça. Em seguida, selecione a ferramenta Mostrar desenho. Então, esta peça foi integrada ao croquis Col2. Desmarque esta peça, clicando na vista 3D. Em seguida, selecione a opção Selecionar os objetos no modelo. Então, esta peça agora faz parte desta peça. Este croquis recebe quantidade 2.